Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Quinta-feira, dia 8 de agosto, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Hoje Jesus proclama o fortunado a Pedro pela sua acertada declaração de fé. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Nesta saudação, Jesus promete a Pedro o primado de sua igreja, mas pouco depois faz-lhe uma reconvenção por lhe ter manifestado uma ideia demasiado humana e errada do Messias. Então Pedro chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Vai para trás, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Devemos agradecer aos evangelistas o fato de nos terem apresentado os primeiros discípulos de Jesus, tal como eram. Não como personagens idealizados, mas como gente de carne e osso, como nós, com as suas virtudes e os seus defeitos. Esta circunstância aproxima-os de nós e ajuda-nos a ver que o aperfeiçoamento na vida cristã é um caminho que todos devemos fazer, pois ninguém nasce ensinado. Dado que já sabemos como foi a história, aceitamos que Jesus Cristo tenha sido o Messias sofredor, profetizado por Isaías, e tem entregue a sua vida na cruz. O que mais nos custa aceitar é que tenhamos de manter presente a sua obra, através do mesmo caminho de entrega, renúncia, sacrifício, imbuídos como estamos numa sociedade que pugna pelo êxito rápido,
por aprender sem esforço e de modo divertido, e por conseguir o máximo aproveitamento com o mínimo do trabalho. É fácil acabarmos vendo as coisas mais com os homens do que como Deus. Uma vez recebido o Espírito Santo, Pedro aprendeu por onde passava o caminho que devia seguir e viver na esperança. As tribulações do mundo estão cheias de penas e vazias de prêmio, mas as que se padecem por Deus ficam suavizadas com a esperança de um prêmio eterno, nos diz Santo Éfrem. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo, conhecido por diversos nomes, Simão como Pedro, como Simão Pedro, como Quefas, em nome dos 12, responde: Tu és o Cristo, ungido Filho de Deus vivente. O nome de Filho de Deus é uma expressão usada por Oséias, no capítulo 2, versículo 1. Aos filhos de Israel se lhes dirás Filho de Deus vivo, o qual concorda perfeitamente com a frase de Mateus e a confissão de Marta. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem a este mundo. Embora Pedro não soubesse o sentido das palavras que ele pronunciou, Jesus se serviu das mesmas para fundar a sua igreja. Então, tendo respondido, Jesus disse-lhes: Bendito és, Simão, porque carne nem sangue te revelaram, mas o meu Pai, o que está no céu. A carne e o sangue não se revelaram o que dissestes. Foi o meu Pai nos céus que revelou o Filho a Pedro, pois descreve João, no capítulo 6, versículo 36. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Jesus considerou esta declaração de Pedro de tal importância que afirma duas coisas que, sem dúvidas, transformarão a personalidade e o ministério do apóstolo Pedro. Todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta.